Deus seja louvado por mais um dia, pela oportunidade que temos de concluir esses 10 dias de oração aqui com vocês. Para a gente aproveitar bem o tempo, vamos direto para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Agradeço muito o convite do pastor Patrick e a convivência com vocês esses dias. Foi uma bênção e uma alegria para mim. E vamos concluir hoje com esse texto bíblico. Vamos estar à tarde também com vocês, então não falte à tarde. Vamos ter momentos especiais, faça planos de estar aqui também. Mas agora, a mensagem da manhã, nós vamos abrir em Apocalipse 17. Vamos ler um versículo desse capítulo. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-la a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Deus, eu te agradeço por tudo que tive a oportunidade de viver nesses últimos 5 dias, aqui com a Igreja Central de Vitória, muitos momentos especiais, muito carinho, muita atenção da igreja, do pastor. Mas eu te agradeço também por tantas pessoas que nos acompanharam à distância, milhares de pessoas que compartilharam esses sermões, que assistiram, que depositaram sua confiança ali nas mensagens, colocando seus pedidos de oração. Visitas também nesse momento, há muitas pessoas nos acompanhando pela internet. Que a tua presença e a tua paz fale conosco aqui e com essas pessoas que estão distantes. Santo Deus, eu não tenho nenhuma possibilidade de saber o que essas pessoas precisam ouvir essa manhã, mas hoje, bem cedo, eu te pedia que a tua palavra pudesse atender às necessidades e que o Santo Espírito fosse claramente sentido aqui andando entre os bancos da igreja, procurando aquelas pessoas que requerem realmente ouvir a tua voz. É isso que eu te peço, que aconteça nesse momento, e eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Apocalipse 17 é um dos capítulos mais importantes, não apenas do livro do Apocalipse, mas também de toda a Bíblia. Porque Apocalipse 17 é o último capítulo da Bíblia em que Satanás e as forças do mal ainda têm algum poder de ataque sobre o povo de Deus. Se você ler com atenção Apocalipse 17 e até o capítulo 22, você vai perceber que depois do capítulo 17, nunca mais o inimigo é apresentado com força e poder para atacar o povo de Deus. O último capítulo da Bíblia, em que o inimigo ainda tem força para guerrear, para batalhar, para perseguir o povo de Deus, é o capítulo 17. No capítulo 18 é o anúncio da queda da Babilônia, o lamento dos admiradores da Babilônia, a ruína completa e definitiva da Babilônia. Capítulo 19, o júbilo no céu, Cristo vence a besta e o falso profeta, Satanás é preso por 1000 anos, Satanás finalmente é solto e derrotado, capítulo 20, e capítulo 21 e 22, novo céu e nova terra. Então, no capítulo 17, Deus está nos dizendo claramente: o mal vai chegar ao fim. E o que é que você diz? Meus irmãos, tudo que nós vivemos nessa terra, toda dor, todo sofrimento, todo vazio, toda angústia, Apocalipse 17 está dizendo: vai acabar. Não desista, não pare agora, porque o capítulo 17 de Apocalipse é Deus dizendo: o mal vai chegar ao fim. Mas se você ler o capítulo 17, ainda o inimigo tem força e poder para nos atacar, para nos perseguir, e é isso que ele faz com muita fúria. Imagine o capítulo 17 como a última investida de Satanás para perseguir, derrotar e magoar o povo de Deus. Então, nesse capítulo, com muita força, Satanás vai perseguir o povo de Deus. Tem um dos versículos do texto que diz que ele vai derramar o sangue dos santos e vai se embriagar com o sangue dos santos. É uma linguagem bíblica para dizer que vai ser muito violento, que vai ser muita força, que vai ser muita ira, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Então, no capítulo 17, Satanás ainda ataca o povo de Deus. No capítulo 17, Satanás ainda persegue, Satanás ainda dificulta a vida, Satanás ainda derrama o sangue. Todo o capítulo 17, ele é apresentado atacando o povo de Deus. Mas aí vem o verso 14. Apocalipse 17, 14, que diz assim: pelejarão eles contra quem? O Cordeiro. Vamos ler de novo? Pelejarão eles contra o Cordeiro. Aí você tem que parar e fazer uma pergunta. Você tem que dizer assim: peraí, eu estou lendo o capítulo 17 e até o verso 13, Satanás está perseguindo o povo de Deus, guerreando contra o povo de Deus, derramando o sangue do povo de Deus.
Mas o verso 14 diz que esses poderes do mal vão pelejar, mas não contra o povo de Deus. Contra quem? E quem é o cordeiro? Você tem que, no mínimo, fazer uma pergunta. Como é que o texto inteiro vem falando dele pelejando contra o povo de Deus, mas no verso 14 diz que ele está pelejando contra o cordeiro? Se o cordeiro não aparece em nenhum momento sendo atacado no capítulo 17. No capítulo 17, só quem é apresentado sendo atacado é o povo de Deus. E por que o verso 14 diz que ele está pelejando contra o cordeiro? E aqui tem uma verdade bíblica muito, muito, muito profunda. O inimigo nunca se levanta para nos atacar sem primeiro ter que passar pelo cordeiro. Qualquer tentativa de nos atacar, na verdade, é a tentativa do inimigo de atacar o cordeiro que nos ama. Então entenda bem. O plano original de Satanás nunca foi atingir o ser humano. O plano original de Satanás era tomar o trono de Jesus, guerrear contra Jesus, tirar Jesus da sua liderança do universo, porque ele sentiu inveja da pessoa, da função e do poder de Jesus. Então, a grande intenção do inimigo era: eu vou derrotar Jesus, eu vou tirar Jesus do trono. E ele foi tão ousado que no capítulo 12 diz que ele e seus anjos pelejaram contra Jesus Cristo. Mas ele é uma criatura, Jesus Cristo é o Criador, e ele foi facilmente expulso, diz Apocalipse 12. Mas ele percebeu um casal que havia sido criado. E ele percebeu o tamanho do amor que Jesus tinha por aquele casal. E ele entendeu: eu nunca vou conseguir ferir Jesus, eu nunca vou conseguir atingir Jesus, eu nunca vou conseguir atingir Jesus, a não ser que eu atinja esse casal que ele tanto ama. Então, quando Satanás tentou e derrotou Adão e Eva, não é porque ele estava preocupado com Adão e Eva, ele descobriu que era a única maneira de atingir e ferir Jesus Cristo. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhos. Gente, fale mal de mim, me critique, me ataque, mas, por favor, não toque nos meus filhos. Satanás entendeu isso de maneira infinitamente mais profunda na relação que Deus tem conosco. Então, sabe o que é que Apocalipse 17, 14 está dizendo? Que quando Satanás se levanta contra o teu casamento, na verdade ele está tentando ferir o cordeiro que ama o teu casamento. Quando Satanás se levanta contra a tua família, na verdade é a tentativa dele de ferir Jesus Cristo que ama a tua família. Sempre que Satanás consegue fazer com que um homem adultere, ou que uma mulher adultere, ele não está nem um pouco preocupado com você, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a igreja que vai ficar envergonhada. O grande desejo do inimigo é ferir e envergonhar Jesus Cristo, que ama o teu casamento, e que toda vez que você derrama uma lágrima, o cordeiro é ferido. Ele sente também. Então, por isso, o capítulo 17, durante 13 versículos, diz Satanás atacando o povo de Deus, mas no verso 14 diz que, na verdade, ele está atacando o cordeiro. Nós temos que andar pertinho de Jesus, meus irmãos, porque cada vez que nós pecamos e fazemos aquilo que o inimigo nos leva a fazer, na verdade, a preocupação dele não é conosco, mas é envergonhar o Deus que nos ama e que nos criou para a vitória. Por isso o texto diz, ele está pelejando contra os santos de Deus, mas na verdade ele está tentando atingir o cordeiro, porque toda vez que ele fere, toda vez que ele nos faz pecar, ele está atingindo o cordeiro, ele está tentando ir contra o cordeiro. Já que ele não consegue atingir o cordeiro diretamente, ele atinge através dos nossos pecados, da nossa queda. E foi a única maneira que ele conseguiu ferir o cordeiro na cruz do Calvário. Foi por causa dos nossos pecados. Mas o texto diz, pelejarão eles contra o cordeiro. E o que é que o texto diz mais? E o cordeiro vencerá. Aleluia. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro vencerá. Meus irmãos, vou repetir o que eu acabei de ler. Os poderes do mal se unirão, pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro, o que é que você tem que dizer? Amém. Aleluia! Se esse fosse o último versículo do livro do Apocalipse, nós já teríamos o suficiente para seguir. Se o último versículo do Apocalipse fosse, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá, ponto, acabou o Apocalipse, nós já teríamos o suficiente para seguir. Meus irmãos, o cordeiro vencerá. O cordeiro vai vencer o cemitério, o cordeiro vai vencer a depressão, o cordeiro vai vencer o divórcio, o cordeiro vai vencer a doença, o cordeiro vai vencer os problemas financeiros, o cordeiro vencerá o que você acabou de ler. O cordeiro vencerá, isso está dizendo o Apocalipse. Então,
Apocalipse está dizendo: não desista, o Cordeiro vencerá. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas me permita repeti-la. Diz que um garotinho um dia estava lendo um gibi, uma revista em quadrinhos do super-herói que ele mais gostava. E esses dias eu preguei esse sermão, e na porta um garotinho me disse assim: pastor, eu gostei do seu sermão, mas o que eu mais gostei foi o senhor falar do gibi, porque minha mãe não está deixando eu ler, não. E eu disse assim: vem cá que eu vou te explicar o sermão direitinho. Não foi isso que eu quis dizer. Mas disse que um garotinho estava lendo uma revista em quadrinhos do super-herói que ele mais gostava, e ele amava aquele super-herói, e ele estava lendo, e naquela revista em específico, o super-herói só apanhava do vilão. Só apanhava, só levava golpes, quase morria. E o menino foi ficando angustiado, porque ele gostava muito daquele super-herói. Ele pegou o dedinho, colocou lá no meio da história do gibi que ele estava lendo, e foi lá para a última página. Quando ele leu a última página, o último quadrinho, ele viu que, finalmente, naquela história, o herói matava o vilão. Aí ele sorriu, voltou para onde estava o dedinho dele marcado lá, olhou bem na cara do vilão assim e disse: você não sabe o que eu sei. No final, você vai morrer. Sabe o que é Apocalipse 17:14? É Deus te autorizando a pegar teu dedinho ferido pelas dores dessa vida, colocar em Apocalipse 17:14 e dizer: você não sabe o que eu sei, o Cordeiro vencerá. Você está cansado? Você está lutando? Você está vendo o inimigo atacando duramente tua vida, teu casamento, tua família, os teus filhos, as tuas finanças? Pega o teu dedo ferido das dores dessa vida, coloca em Apocalipse 17:14 e diz: o Cordeiro vencerá. Meus irmãos, o Cordeiro vencerá. Agora, quando você lê o Cordeiro vencerá, você tem que ler isso mesmo: o Cordeiro vencerá. Deixa eu te explicar. Quando Jesus voltar, nós vamos receber uma coroa de ouro. Os anjos colocarão uma coroa de ouro na nossa cabeça. Quando essa coroa de ouro for colocada na tua cabeça, ninguém, absolutamente ninguém, vai pensar assim: ah, eu venci porque guardei o sábado. Ah, eu recebi essa coroa porque devolvi o dízimo. Não, eu venci e recebi essa coroa porque eu dei cestas básicas para muita gente. Ninguém, quando a coroa sentar na sua cabeça, ninguém vai dizer: eu venci porque fiz isso, eu venci porque obedeci aquilo. Todo salvo, quando a coroa for colocada na cabeça, vai dizer: o Cordeiro venceu. A vitória não é o que eu faço, a vitória é o que o Cordeiro fez. A salvação está tão distante da nossa possibilidade de alcançá-la, mas tão distante, que não importa quantos sábados você guarde, não importa quanto dízimo você devolva, não importa quantas cestas básicas você entregue, você nunca será vitorioso porque fez alguma coisa. Então o texto está dizendo: quem vence é o Cordeiro. O que vence não é a tua obediência, o que vence no final não é a tua fidelidade, o que vence é o Cordeiro, a vitória do Cordeiro. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a vida cristã. Se a vida cristã sempre depender do que eu faço, se a vida cristã sempre depender do que eu obedeço, se a vida cristã para a salvação sempre depender do que eu consigo, nós estaremos perdidos. E Paulo deixa isso muito claro. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pelo que aconteceu na cruz do Calvário, a vitória do Cordeiro. Quem vence é o Cordeiro, não sou eu. Mas o texto continua dizendo assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Olha para o texto bíblico: e o Cordeiro vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também, aleluia. E vencerão também. A vitória é do Cordeiro, mas o Cordeiro decidiu compartilhar a vitória conosco. Há uma citação de Ellen White muito bonita que diz que você nunca deve estar preocupado sobre o que Deus pensa de você. Você deve se confiar no que Deus pensa de Jesus Cristo, que é o seu substituto. Você nunca deve estar preocupado do que Deus pensa de você. Você deve andar tão perto de Cristo para você ter confiança no que Deus pensa de Jesus Cristo, o seu substituto. Quem vai vencer é o Cordeiro. E nós vamos vencer também, porque Jesus Cristo vai compartilhar a vitória conosco. Então a vitória não é o que eu faço. A vitória
É o que o texto bíblico diz. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Aí o texto bíblico diz que se acham com o Cordeiro. Outras versões dizem que caminham com o Cordeiro. E outras versões dizem que permanecem com o Cordeiro. Então sabe quem vai vencer? Quem se acha com o Cordeiro, quem caminha com o Cordeiro e quem permanece com o Cordeiro. Que dia da nossa vida cristã nós vamos entender que a vitória é aprender a caminhar todos os dias com o Cordeiro. E eu não tenho vitória pelo que eu faço, eu tenho vitória por quem eu dependo. A vitória não é o que eu obedeço, a vitória é com quem eu caminho. A vitória e a salvação completa é você aprender a andar com o Cordeiro, permanecer com o Cordeiro e caminhar com o Cordeiro. Não importa o que você esteja fazendo na tua vida cristã, entende bem. Não importa quanta obediência você esteja se esforçando para cumprir. Se você não aprender a caminhar com o Cordeiro, você está perdido, apesar de toda a obediência que você tenta produzir. Porque a obediência deveria ser o resultado do caminhar com Cristo. Eu não deveria obedecer para conseguir a salvação. Eu deveria obedecer porque a salvação já é minha em Cristo Jesus. E eu obedeço porque aprendi a caminhar com o Cordeiro. Que dia da vida cristã nós vamos entender a levar a sério o acordar e a presença de Deus? Em que momento da vida cristã nós vamos levar a sério não fazer um dia de jejum só quando a igreja de ano em ano marca nos 10 dias de oração, mas ao longo do ano ter os nossos momentos de jejum para passar mais tempo com Deus? Em que momento da vida cristã nós vamos levar a sério não deixar de fazer o culto familiar um dia sequer na nossa casa, porque o mundo é muito perigoso para os nossos filhos e o nosso casamento sair de casa sem a presença e a bênção de Deus? Que dia na vida cristã nós vamos aprender a levar a sério, caminhar todos os dias com o Cordeiro, porque a vitória não é o que eu faço. Apocalipse diz: quem vai vencer são os que caminham com o Cordeiro, se acham com o Cordeiro ou permanecem com o Cordeiro. Eu louvo a Deus porque em algum momento da minha vida eu descobri isso. E eu tenho me esforçado, apesar das viagens, apesar dos voos perdidos, apesar das diferenças de horários de alguns países que eu tenho que pregar, mas eu tenho dito: Senhor, eu entendi qual é a minha prioridade. E hoje pela manhã, no hotel que eu dormi, eu acordei de madrugada para ir à presença de Deus e buscar a Deus, e sentir Deus entrando naquele quarto, e sentir Deus falando comigo através da oração e através da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro extraordinário, Mensagens Escolhidas, volume 2, e Deus falou profundamente ao meu coração através desse livro também. E hoje eu busquei a Deus de maneira profunda. E sabe o que é que eu vou fazer amanhã de novo? O mesmo. Porque o de hoje serve para hoje. Amanhã o maná derrete. E eu tenho que voltar para buscar mais. Eu não posso me confiar no encontro que eu tive com Deus nos 10 dias de oração. Eu não posso me confiar no encontro que eu tive com Deus no retiro espiritual. Eu preciso ir todos os dias à presença de Deus para aprender a caminhar com o Cordeiro. E hoje eu fui à presença de Deus mais uma vez. Mas sabe por que eu fui? Eu não fui porque eu tinha que pregar para vocês. Eu não fui à presença de Deus porque eu sou pastor e pastor tem que buscar a Deus. Eu vou te explicar porque eu aprendi a ir à presença de Deus. Um dia, você vai ver uma nuvem no céu que inicialmente vai ser do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai começar a crescer e tomar todo o céu. E você vai começar a ver milhares e milhares e milhares de anjos ao redor dessa nuvem. E em algum momento essa nuvem vai ficar tão próxima e visível que nós vamos ver um trono nessa nuvem e sentado no trono Jesus Cristo. E lá do trono, na nuvem, Jesus Cristo vai dizer: despertai todos vós que dormis no pó da terra. E a voz de Jesus é tão maravilhosa e potente que vai entrar em todos os túmulos daqueles que morreram crendo em Jesus. E a potente voz de Jesus vai despertar todos que morreram crendo em Jesus Cristo. E hoje o lugar mais triste do planeta, o cemitério, vai se tornar o lugar mais feliz, o lugar do reencontro. Eu não sei onde eu vou estar nesse momento, mas o anjo vai despertar minha mãe e vai me fazer reencontrar com minha mãe. E quando todos os mortos em Cristo estiverem ressuscitados, e os que não passaram pela morte, vivos, salvos, estiverem prontos,
os anjos vão descer das nuvens e vão nos levar até a nuvem onde Jesus está. E nós vamos receber a nossa coroa de ouro e a nossa harpa de ouro. E nós vamos fazer uma viagem dessa nuvem até a casa de Deus, onde vamos morar durante o milênio, que Paulo chama de o terceiro céu. Apocalipse 21 e 22 descreve como vai ser essa cidade onde vamos morar. E diz que a porta dessa cidade, meus irmãos, é de uma pérola só. E nesse momento, quando chegarmos lá, essa porta vai estar fechada. E Jesus vai ficar na frente dessa porta fechada de pérola. E toda a multidão de salvos vai estar em frente à porta fechada do Éden. E eu quero estar lá no meio, segurando a mão de Gleice, Glenda e Samuel. E de frente à porta fechada de pérola, nós vamos ver Jesus, mas vamos ver também toda a multidão de salvos. E nós vamos perceber no meio da multidão dos salvos um homem mais alto do que todos os homens e uma mulher mais alta do que todas as mulheres. E nós vamos entender que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E da porta do Éden, Jesus vai fazer um sinal para que Adão venha, dar um abraço nele, simbolizando toda a humanidade salva. E Adão vai começar a andar por meio da multidão. E ele vai ficar em frente a Jesus, e Jesus vai abrir os braços. Quando Jesus abrir os braços, meus irmãos, Adão vai ver pela primeira vez marcas na mão de Jesus. Adão tocou na mão de Jesus, foi a mão de Jesus que fez o boneco para formar Adão. Adão fazia cultos continuamente com Jesus quando estava no Éden, mas naquele momento Jesus não tinha ido à cruz ainda, então ele não tinha as marcas na mão. Essa vai ser a primeira vez que Adão vai perceber as marcas na mão de Jesus. E ele vai entender que aquele cordeiro, aqueles cordeiros que ele matava ao longo da vida quando pecava, era o símbolo de Jesus Cristo, que em algum momento da história veio para essa terra e morreu por ele. E quando ele perceber as marcas na mão de Jesus, ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar a coroa da cabeça, ele vai colocar nos pés de Jesus, vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Jesus Cristo vai se abaixar, vai levantar Adão, vai colocar a coroa de volta na cabeça de Adão, vai abraçá-lo e vai virar Adão para frente de toda a multidão de salvos. E vai dizer o que eu mais sonho escutar na minha vida. Jesus Cristo vai dizer: vosso conflito está terminado. Vinde, benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Quando Jesus Cristo disser: vosso conflito está terminado, eu vou entender. Nunca mais eu vou ter que conversar com um casal que está divorciando, nunca mais eu vou ter que fazer um funeral, nunca mais eu vou ter que lutar contra os pecados que tentam destruir a minha vida, nunca mais eu vou ter medo de que as pessoas que eu amo, eu tenha que fazer o próprio funeral delas, como já tive que fazer de algumas. Vosso conflito está terminado. E com essa mão marcada pelos cravos, Jesus Cristo vai abrir a porta do Éden. E ele e Adão, à frente de todos os salvos, irá conduzir a multidão de salvos pelo Éden. E nós vamos entrar pela rua de ouro, e Adão vai começar a nos dizer os lugares, porque ele já viveu ali. E todos nós seremos conduzidos até a árvore da vida, comeremos dos seus frutos, os homens crescerão à estatura de Adão, as mulheres crescerão à estatura de Eva. Você já vai estar completamente feliz? Você já vai ter visto Jesus na nuvem, você já vai ter visto Jesus na porta do Éden, mas em algum momento, Jesus Cristo vai começar a andar entre as pessoas. E você vai começar a pensar: será que ele está vindo falar comigo? E Jesus Cristo vai se desviar de um e de outro e vai parar na sua frente, vai parar na minha frente. E eu vou entender: ele está vindo falar comigo. E Jesus Cristo vai enxugar dos meus olhos a última lágrima. Eu tenho a minha teoria sobre essa última lágrima. O que for vai ser bom. Mas o que eu acho que é? A última lágrima para mim é aquela dor que você passou na terra e que Deus nunca te respondeu por quê. Quando minha mãe faleceu, era o ano do meu casamento, ela estava organizando tudo, era o começo do meu ministério, ela era mais a pastora do distrito do que eu. E Deus me confortou, Deus me ajudou, mas Deus nunca me respondeu por que naquele ano, por que naquele momento. E quando Ele enxugar a minha última lágrima, eu vou entender: louvado seja Deus porque aconteceu do jeito que aconteceu. E Ele vai enxugar a última lágrima, e Ele vai me abraçar e vai dizer: seja bem-vindo para a eternidade. Então deixa eu te explicar por que hoje de madrugada eu busquei a Deus. Não é porque eu sou pastor,
não é porque eu tinha que pregar para vocês, é porque eu não quero perder esse abraço. Eu sou igual a você. Nem todo dia eu acordo com vontade de orar, nem todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia, mas todo dia eu acordo com vontade de receber esse abraço. E a única coisa que me faz enfrentar qualquer dificuldade, cancelar Netflix, passar menos tempo no Instagram para ter mais tempo com Deus, é porque eu não quero perder esse abraço. E Apocalipse disse que os vitoriosos não são os que são pastores, guardam o sábado, devolvem o dízimo, mas são aqueles que aprenderam a caminhar com o Cordeiro, permanecer com o Cordeiro e estar com o Cordeiro. E se você não entender isso, eu vou te dizer em nome da autoridade bíblica, você está perdendo tempo em ser religioso, porque ser religioso só tem sentido se você aprendeu a caminhar com o Cordeiro. E tudo na religião deveria ser o resultado do caminhar com o Cordeiro. É por isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, olha para o texto bíblico, Apocalipse 17:14, olha aí para a Bíblia. Quem é que vai vencer? Os chamados, os eleitos e os fiéis que permanecem com o Cordeiro, que andam com o Cordeiro ou que se acham com o Cordeiro. Chamado, eleito e fiel. Esses são os vitoriosos. Veja, chamado, eleito e fiel não são três grupos de pessoas distintas. São as características da mesma pessoa, o vitorioso. Todo vitorioso, todo salvo, ele vai ser chamado, eleito e fiel. E você tem que entender o que é isso. Chamado, meus irmãos, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele disse assim, está consumado, ele está fazendo um chamado para toda a humanidade ser salva. Do primeiro homem e mulher até o último homem e mulher, todos foram chamados para a salvação. A salvação, o chamado para a salvação não pertence a uma igreja, o chamado para a salvação não pertence a uma nação, a um povo. Todo ser humano, do primeiro ao último, foi chamado para a salvação. O chamado é universal. É assim que nós cremos como igreja adventista. Deus chamou todos para a salvação. E pastor, por que nem, se todos foram chamados, por que nem todos serão salvos? Aí vem a segunda palavra. Qual é a segunda palavra? Eleito. O que é eleição na Bíblia? Estamos estudando essa semana, inclusive, na lição da Escola Sabatina. Eleição não é uma determinação divina. Não, você está eleito para a salvação, você está eleito para a perdição. Eleição é uma resposta pessoal ao chamado de Deus. Então, toda pessoa que aceitar o chamado feito por Cristo na cruz do Calvário está eleita. Porque eleição na Bíblia não é uma predestinação divina para você perdido e você salvo. Eleição é a resposta pessoal, ao chamado divino. Então, todos que disserem, Senhor, eu aceito o teu chamado de salvação, eu reconheço que sou pecador e preciso depender de ti, está eleito. Pastor, e como é que eu sei que eu fui chamado e eleito? Aí vem a terceira palavra. Qual é a terceira palavra? Fiel. E aqui entra um ponto muito importante. Meus irmãos, não brinque com a infidelidade. Não brinque com a infidelidade. Eu continuo dizendo o que eu falei no começo do sermão. Ninguém será salvo por sua fidelidade. Você será salvo porque aprendeu a depender e caminhar com o Cordeiro. Agora, toda pessoa que aprendeu a caminhar com o Cordeiro vai ter três características. Quais são? Chamado, eleito e fiel. Então, quando eu sou infiel, sabe o que eu estou dizendo de verdade? Tem alguma coisa errada com o meu chamado e a minha eleição. Eu não posso dizer assim, eu sou chamado e eleito, mas sou infiel à minha esposa. Não. Tem alguma coisa errada com o meu chamado e minha eleição. Porque o chamado e eleito que caminha com o Cordeiro, ele é o quê? Fiel. Então, não brinque com a infidelidade, com a guarda do sábado. Não brinque. Não trate o sábado como quinta-feira. Sábado não é quinta-feira. Não trate o sábado como mais um dia da semana. Biblicamente, o sábado não é mais um dia da semana. Não acesse as redes sociais no sábado como você passa o dia durante a semana. Não trate o sábado como você trata qualquer outro dia. Seja fiel a Deus, porque quem aprendeu a caminhar com o Cordeiro é fiel. É uma característica da vida dessa pessoa. Não é que eu faço isso para ser salvo, eu faço isso porque já estou salvo em Cristo Jesus e quero ser a semelhança dele. Então não brinque com a infidelidade no cuidado do seu corpo. Não brinque.
Nós estudamos durante esses 10 dias, alguns deles, pelo menos 4, foram dedicados a falar da saúde física. E muitos de nós estamos brincando com a saúde física. Não brinque. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, como eu preguei um desses dias. E você tem que entender que é aí que acontece a vida espiritual. Então, muitos de nós estamos brincando de dizer assim, olha, isso aí é uma coisa secundária. Não é secundário. Ser infiel no cuidado do teu corpo está destruindo a tua possibilidade de ser o templo do Espírito Santo com a plenitude que você deveria ser. Então, não brinque com a infidelidade no cuidado do teu corpo. Meus irmãos, não brinque com a infidelidade da tua comunhão diária com Deus. Não brinque. Há uma citação de Ellen White que ela disse que ela teria receio de dormir numa casa que não tem o culto familiar, porque essa casa estaria desprotegida. Ela disse, eu só dormiria nessa casa se fosse na possibilidade de ajudar essa família a começar a fazer o culto familiar. Uma casa que não tem culto familiar, ela está desprotegida. Não brinque com isso. Não brinque com a fidelidade dos teus momentos diários de comunhão com Deus. Não brinque com isso. Não brinque, meu irmão, com a infidelidade nos dízimos e ofertas. Não pense que isso é uma coisa de pequena soma. Não pense que isso é irrelevante. Isso é, na verdade, determinante para Deus arrancar o egoísmo do teu coração e você poder voltar para o céu e ser dono de tudo que Deus preparou para você. Então, não ache que ser infiel nos dízimos e ofertas é uma coisa pequena, uma coisa irregular, é uma coisa, na verdade, a infidelidade nos dízimos e ofertas determina onde está o teu coração, porque Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro não está na causa de Deus, ele está em algum lugar e Satanás está tomando o teu coração de egoísmo e infidelidade. Então coloque em dias a tua fidelidade na guarda do sábado. Cuide desse dia como Deus disse que ele deveria ser cuidado. Por isso que Isaías diz, tira o teu pé do sábado, de fazer o teu próprio interesse no meu santo dia. Tira o teu pé da infidelidade no cuidado do teu corpo, ou da tua falta de comunhão com Deus, ou da tua infidelidade nos dízimos e ofertas. Por quê, pastor? Porque eu aprendi a caminhar com o Cordeiro. Eu sou um vitorioso em Cristo, e todo vitorioso em Cristo é chamado, eleito e fiel. Meus irmãos, esse seria o resumo de tudo que eu tentei falar para vocês. Eu não sei se Deus vai me dar a possibilidade de voltar a pregar na Igreja Central de Vitória em algum momento, mas eu quero muito, um dia no céu. Um irmão hoje me escreveu e disse assim, pastor, eu não tenho tempo para conversar com o senhor tudo que eu queria, mas no céu nós vamos ter muito tempo para conversar. E eu queria ter mais tempo para atender, para conversar com todos que queriam, mas eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero me preparar para a vida eterna, eu quero caminhar com o Cordeiro todos os dias, eu quero que a vitória do Cordeiro seja dada para mim, e eu quero viver como alguém vitorioso no Cordeiro, que é chamado, eleito e fiel. Nós vamos ouvir uma música nesse momento, e enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a falar com Deus, e dizer, Santo Deus, me ajuda a caminhar com o Cordeiro, me ajuda a viver como alguém que entendeu a grandiosidade do que o Cordeiro fez e faz na minha vida. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero que você tome a decisão de dizer, Santo Deus, eu vou colocar em dias aspectos da minha fidelidade, não porque a fidelidade vai conseguir a salvação, mas porque eu sou tão grato porque ela já foi conseguida em Cristo Jesus, que eu quero caminhar com Ele de forma que mostre para o mundo o agir do Cordeiro na minha vida todos os dias. Ao final eu quero fazer um convite especial para você, mas ouça com atenção essa música e ao final eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Céus e terra irão passar, mas Deus então tudo novo transformará, e todo mal que
tropecei e caí, não mais existe. Chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está, posso ouvir o meu nome chamar. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite também. Na luz de Jesus, Senhor, já posso ver as mansões que me preparou. Irei morar para sempre com meu Senhor. Só o bem, só a paz, não mais noite também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor, viveremos na luz de Jesus, Senhor. Obrigado, amigos. Meu convite essa manhã é para aquela pessoa que quer de verdade dizer a Deus: Santo Deus, com tua ajuda eu quero colocar em ordem algumas coisas na minha vida, algumas coisas que eu estudei durante esses 10 dias, algumas coisas que o Espírito Santo me falou hoje. Eu quero viver uma vida fiel, eu quero caminhar com o Cordeiro, porque eu não quero perder esse abraço. Há alguns anos eu estava pregando em uma igreja e preguei esse sermão, e uma jovem estava no meio do corredor e ela estava em uma cadeira de rodas e ela tinha suas lutas, ela tinha suas dores. Uma circunstância muito dolorosa a levou para aquela situação, envolvia mais do que simplesmente um acidente. E ela tinha suas mágoas contra Deus, contra pessoas.
E nada fazia sentido para ela, nada fazia sentido. Como é que você vai dar sentido a um acidente que na juventude tirou a sua possibilidade de andar? Como é que você vai dar sentido a tanta dor, a tanto sofrimento que ela estava enfrentando? E ela, nada fazia sentido. E a família dela insistiu para ela ir nesse dia na igreja, e eu preguei. E quando eu terminei de falar do abraço que eu queria dar em Jesus, ela pediu para falar comigo no final. E ela disse: pastor, nada continuou fazendo sentido, mas hoje eu decidi que eu não vou perder esse abraço. Um dia talvez lá eu entenda, talvez um dia lá alguma coisa faça sentido, mas ainda nada faz sentido. Porque eu estou assim, porque isso aconteceu, porque foi desse jeito, nada faz sentido. Mas hoje eu decidi, eu não quero perder esse abraço. E de vez em quando a gente conversa, e ela me diz: pastor, está se preparando para o abraço? Porque eu estou. Eu não desisti do abraço, eu não vou desistir até o último dia da minha vida. E a história daquela jovem me relembrou, e me lembra sempre, que esse é o grande motivo da vida cristã. O grande motivo da vida cristã não é o que eu faço, é o que Cristo fez. O grande motivo da vida cristã não é o que eu consigo, é o que Ele já conseguiu. E o grande objetivo da vida cristã é estar um dia frente a frente com Ele, sentir a mão dEle tocando o nosso rosto e dizendo: seja bem-vindo para a eternidade. Então eu decidi que o que eu tiver que abrir mão, o que eu tiver que cancelar de redes sociais, o que eu tiver que esmurrar o meu corpo para não perder esse abraço, eu vou fazê-lo, porque vale a pena. E é isso que eu queria convidar você hoje a tomar essa decisão, de dizer: Santo Deus, hoje eu assumo o compromisso de ser chamado, eleito e fiel, caminhar com o Cordeiro para não perder esse abraço. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé. Eu quero orar com você. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por esse versículo, parece que até escondido no meio desse capítulo tão duro, cheio de besta, cheio de dragão, cheio de sangue, cheio de perseguição. Mas lá no meio está esperança, solução e salvação. O Cordeiro vencerá. Eu imagino que eu esteja falando aqui para pessoas que estão sendo duramente atacadas pelo inimigo. O inimigo tem, com toda força, tentado destruir o casamento, os filhos, a saúde, a paz, a vida financeira. Que essa manhã eles possam pegar esse dedinho ferido pela dor, colocar em Apocalipse 17:14 e dizer: eu não vou desistir, porque o Cordeiro vencerá e eu vou vencer com Ele. Nos ajuda a tomar decisões hoje, Santo Deus, mas decisões tão profundas e sérias, de fidelidade e compromisso, que um dia, quando chegarmos no céu, possamos entender que por causa dessa manhã e dessas decisões, de levar mais a sério o nosso compromisso de caminhar com o Cordeiro e sermos fiéis, a porta da eternidade vai se abrir. E nós vamos ouvir o Senhor dizendo: bem-está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco lá na terra, agora você vai receber o muito que o meu Pai preparou para você. Nos dá um dia abençoado na Tua presença. Santo Deus, nos ajuda realmente a passar essas 10 horas mais pertinho do Senhor. Talvez nunca tenhamos a oportunidade, tenhamos tido a oportunidade de passar 10 horas. A gente vem para o culto, passar aqui 1h30, já quer sair. Coloca no nosso coração hoje o desejo de passar mais tempo com o Senhor, de passar mais tempo aqui louvando, escutando testemunhos, Te adorando. E que isso aconteça mais vezes ao longo do nosso dia, mesmo sem a igreja organizar. Possamos separar dias ao longo do ano para ficar mais pertinho do Senhor. Momentos de comunhão com o Senhor sozinho, mas desfrutando da Tua presença e do Teu abraço. Até o dia que não vamos apenas imaginar o abraço, mas vamos sentir os Teus braços poderosos, meigos e bondosos, circundando o nosso corpo, e ouvir a Tua meiga voz dizendo ao nosso ouvido: seja bem-vindo para a eternidade. Esse é o nosso grande desejo e Te pedimos que isso aconteça muito em breve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.